E antes de mais nada, eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Mais uma oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Eu agradeço a liderança da igreja, os nossos pastores, e agradeço também a cada um de vocês, né? Que saiu do lar, que saiu do aconchego, do sofá, e está aqui esta noite. Que Deus possa abençoar a cada um. E vamos lá. A Lisete falou aqui, né, no domingo, que a gente treme quando sobe aqui, mas a gente vem tremendo mesmo, né, Lisete? E eu quero falar para vocês, eu creio, né, que todos sabem o quanto esse livro é maravilhoso, né? A Bíblia não é só um livro. Ela é um livro maravilhoso. E aqui a gente encontra várias histórias. A gente encontra história que a gente fica emocionado. A gente encontra história que a gente se motiva. A gente encontra história que nos encoraja, né? E que também nos ensina. E hoje nós vamos aprender com a história de Ruth. É uma história muito conhecida e nós vamos refletir sobre ela hoje, amém? Se vocês quiserem abrir aí o livro de Ruth, fica depois de Juízes. Eu vou ler alguns versos, então se vocês quiserem deixar ela aberta, para você estar acompanhando. Então o meu tema para esta noite é Ruth, a mulher companheira. Eu vou contar um pouco aqui da história, não vou ler porque vai demandar tempo, mas eu vou contar para vocês. A Bíblia nos conta a história de uma família composta por 4 pessoas. O casal e 2 filhos. Os pais, Elimeleque e Noemi, e seus 2 filhos que se chamavam Malom e Quilom. Essa família vivia em Belém de Judá. E naquela época, esse povo, eles estavam passando por um momento de escassez, de fome. E aquela família, essa família que eu estou dizendo aqui, né, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, saíram, né, procurando lugares melhores. E eles foram parar em Moabe. E ali em Moabe, eles se estabeleceram ali em Moabe. Pouco tempo depois, a Bíblia nos conta que Elimeleque, o marido de Noemi, faleceu, ficando somente Noemi e seus 2 filhos. E esses 2 filhos, eles se casaram. Eles se casaram ali em Moabe. Eles se casaram com mulheres moabitas. Porém, eles eram judeus, né? E as mulheres se chamavam, uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. E eles moraram ali em Moabe por um período aproximadamente de 10 anos. E nesse período, os filhos de Noemi também morreu. Então morreu o esposo e os 2 filhos. E ali ficou Noemi com as suas 2 noras, que uma é Ruth e a outra é Orfa. E o que acontece? Ficou difícil, né, a situação ali para elas. 3 mulheres, as 3 viúvas, e ali numa terra que não era dela, né, de Noemi no caso. E Noemi pensou, né, poxa, né, vou voltar para minha terra, vou voltar para os meus parentes. E
E ali naquele momento ela fala, né, para as noras: eu vou voltar para minha terra natal e vocês voltem para a terra de vocês. Voltem para a casa de seus pais. E no primeiro momento, né, a gente vê aqui na Bíblia que elas choram, tanto Ruth quanto Orfa, elas choram por um breve momento e falam: não, eu vou também. Mas aí Noemi insiste novamente: não, volte para a sua terra. Lá vocês podem se casar novamente. E Noemi insiste para que elas retornem, né, para a casa de seus pais, porque ela iria embora para casa, né, para a terra de onde ela tinha vindo, né? E ali Orfa vê ali uma oportunidade, né, de voltar, de retornar para a casa dos pais. Ela chora no primeiro momento, mas ela pensa: opa, né, eu vou embora mesmo. O que eu vou fazer com a minha sogra, numa terra que eu não conheço? E ali, Orfa vai embora. E Ruth fala: não, eu não vou, eu vou com a senhora, né? E aí Noemi fala de novo: volte. E aí Ruth fala, né? Eu irei, né? Para onde você for, eu irei. Aqui Ruth fala para Noemi. E aqui começa a história de Ruth. Eu quis dar uma pincelada na história para vocês entenderem como Ruth entrou no meio do povo de Deus, né? Foi através ali de um casamento com o filho de Noemi. E nesse ponto aqui da história entra Ruth, a personagem principal, né? Que o próprio nome do livro é Ruth. Ruth é uma personagem que é conhecida, né, pelas suas virtudes e pela sua história de redenção. Ela era uma mulher estrangeira quando se uniu ao povo do Senhor. Ficou viúva e sem filhos. Porém, a sua história mudou. A sua história foi transformada. Vocês lembram que eu falei que elas eram moabitas? E para vocês entenderem um pouco, na terra de Moabe, eles eram pessoas que adoravam a vários deuses, né? Eles não conheciam Deus. Eles tinham vários, né? E ali era uma cultura deles, naquela cidade. E vendo aqui a história de Ruth, eu tirei alguns aprendizados que eu quero passar para vocês. Ruth não retrocedeu. O primeiro aprendizado é esse. Apesar das dificuldades e da tragédia que Ruth teve, né, ela se casou, ela saiu da casa dela, se casou com a pessoa, e esse marido dela faleceu. E assim, apesar de toda a dificuldade que ela teve, ela não retrocedeu. Naquele momento de dor, de luto, né, de tristeza e também de dificuldade financeira, porque a história conta que ficaram só as 3 mulheres. Então, ali naquele momento, ela poderia ter voltado para a casa dela, para a casa dos pais dela. E se a gente for olhar para o lado natural, né, seria o correto a fazer. Porque ali o esposo dela tinha falecido e ela poderia ter voltado para a casa dos pais. Poderia ter retornado à terra natal dela. Mas ela voltou? Voltou, gente? Ela não voltou. Ela poderia ter voltado. Como eu falei assim, dado ao momento que ela estava vivendo de dor, de luto, ela poderia ter voltado, né? Era totalmente natural ela ter voltado. Mas pelo contrário, ela não voltou, né?
Ali ela poderia ter voltado para a terra dela, ela poderia ter casado com um homem moabita, né? Que era do costume, que tinha os mesmos costumes. Mas ela continuou. Quantos de nós, né? Quantos de nós não paramos em meio a um problema? Quantos de nós não retrocedemos em meio às dificuldades? Quantos de nós saímos do deserto e quantos de nós não voltamos para o deserto novamente? Quantos de nós, né, não saímos das mazelas do mundo e volta de novo? Ali Ruth foi diferente. Ela saiu do meio do povo dela, ela conheceu um outro povo, e ela permaneceu. Ela não retrocedeu, ela não voltou para trás. De lá ela já tinha vindo, né? De lá ela já tinha vindo. Então ela olhou para frente e seguiu em frente. E se nós formos olharmos, né? As dificuldades, muitas das vezes, né? Que todos nós temos. Às vezes faz a gente voltar. Faz a gente perder oportunidades. Porque assim, simplesmente, se for por nós mesmos, realmente as dificuldades, as tristezas, os problemas, vêm, né, e senta aqui em cima das nossas costas e nos deixa no chão. Mas Deus é conosco, né? Por nós mesmos, realmente. Muitas das vezes a gente não dá conta, a gente volta para os nossos velhos hábitos, a gente volta para os nossos velhos costumes. Muitas das vezes a gente está tão atribulado, né? Que às vezes um aborrecimento, uma palavra mal falada, nos tira da presença de Deus. Às vezes uma palavra mais dura, eu vou dizer aqui do púlpito mesmo, literalmente, uma palavra mais dura que alguém fala, e a pessoa está fragilizada, não tem uma firmeza, fala, não, aquilo foi para mim, e sai da presença de Deus. Mas com Ruth a gente vê que foi diferente, né? Ela veio de um costume que ela praticava, ela parou, ela conviveu com o povo de Deus e ela não quis voltar mais para os velhos costumes. Então, nós temos que ter em mente, né? Vamos olhar para frente. Vamos continuar. Tem dificuldade? Tem problema? Tem dor, tristeza? Tem, né? Mas nós temos que seguir em frente. Não podemos deixar as dores, as tristezas nos levar para trás, nos dar passos atrás. Temos que dar passos para frente. Amém? Nós temos que ser crescidos, maduros. E aprender, irmãos, é na dificuldade mesmo. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. A gente às vezes fica ali naquele lugar estático. É na dificuldade que tem que correr mais, que tem que trabalhar mais, tem que orar mais. É na dificuldade mesmo que nós temos que ressurgir, é na dificuldade que temos que sobreviver. Assim como Ruth fez, né? Como eu falei, por nós mesmos, né? Nós não damos conta, mas Deus dá conta por nós. Vem ao nosso socorro, nos levanta, nos coloca de pé e nós continuamos novamente. Amém? A segunda coisa que eu aprendo com Ruth. Não adianta viver com pessoas de Deus. Nós precisamos ser a pessoa de Deus. Vocês viram ali que eram duas noras. Vocês lembram no começo que eu contei a história? Eram duas noras, Orfa e Ruth.
E essas duas noras conviviam com a mesma pessoa, que era Noemi e a família dela. Mas a gente vê no decorrer da história que uma nora quis voltar. Uma nora quis voltar para os velhos hábitos, né? Para os velhos costumes. Ela quis voltar para uma terra que adora, né, a outros deuses. Então, uma coisa muito importante aqui, não adianta viver com pessoas de Deus. É nós que precisamos ser a pessoa de Deus, né, para que outras pessoas possam conviver conosco. Então a gente vê aqui que Ruth, ela não só conviveu com as pessoas de Deus, que adoravam um Deus verdadeiro, ela foi a que adorou a um Deus verdadeiro. Aqui a gente vê que quando Ruth teve um encontro pessoal e verdadeiro com Deus, gerou dentro dela. Pronto, né? Ela provou do Senhor. E por isso, né, ela não quis voltar ali para os velhos costumes, né? Ela quis continuar. Então, assim, é muito além, né, de convivermos com pessoas que têm a presença de Deus. É muito além. É bom, é maravilhoso a gente conviver, né, com pessoas que têm a fé em Deus. Mas o mais importante de nós convivermos é nós sermos. É nós sermos, né, para que nós possamos influenciar outras pessoas. Amém? Então Ruth não só vivia com o povo de Deus, ela se tornou o próprio povo de Deus. E a gente vê mais à frente, né, o quanto isso foi importante. Ela se tornar povo de Deus. A gente vê um pouco mais à frente o quanto foi importante na história do povo de Israel. Outro aprendizado que eu tiro aqui da vida de Ruth é: Ruth tinha propósito. Quem tem propósito aí? Ruth, ela tinha propósito. Por que eu vejo que ela tinha propósito? Ali onde ela teve a oportunidade de voltar para o povo dela, ela escolheu permanecer. Naquele momento, como eu falei, dado ao momento que ela estava vivendo, um momento doloroso de luto, era totalmente normal ela ter feito essa escolha de voltar. Mas ela tinha um propósito. Ela conheceu, né? Ela teve intimidade com Deus. Eu creio que a partir daquele momento que ela teve um encontro, o propósito foi gerado. E ela não olhou para trás, né? Mesmo ela indo ao desconhecido, era uma terra que ela não conhecia, ela foi. Porque ela tinha um propósito. Eu fiquei imaginando que ali ela pensava, não, lá as pessoas de lá, eu não conheço aquele lugar, eu não conheço aquele povo, mas eu sei que aquele povo, ele adora um Deus todo-poderoso, é o Deus que eu sirvo. Então ela tinha um propósito, né? Outra coisa que eu fiquei pensando, por que ela não quis voltar para o seu próprio povo? A Bíblia não relata, mas eu fiquei imaginando, né? Seria porque as pessoas para onde ela iriam, que é o povo dela, que é um povo moabita, seria porque eles adoram aos deuses pagãos? Seria porque lá, no meio daquele povo, eles não iam entender o novo pensamento dela, a nova vida que ela estava vivendo? Porque ali ela tinha um propósito de adorar ao único Deus. E lá, né, eles não tinham esse costume, porque eles nem conheciam Deus lá.
Por que será, né? Eu fiquei refletindo, por que ela não voltou? Eu fiquei com essas indagações. Será porque seria difícil ela continuar adorando a Deus no meio de um povo que não adora? Eu não sei, né? Não sei o verdadeiro motivo que ela não voltou. Mas eu creio, né? Não posso dizer acertamente porque não está aqui. Mas eu creio que foi porque ela conheceu a um Deus que pode fazer todas as coisas. Porque no meio daquele povo moabita tinha vários deuses. E eles não faziam nada, né? Eu creio que a partir do momento que ela teve esse contato com Deus, e ela reconheceu Deus como o Senhor da vida dela, ela entendeu. Eu creio que foi por isso que ela não voltou. Porque ela tinha o propósito de continuar essa adoração. Amém? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Então aqui, irmãos, a gente vê que Ruth, apesar da proposta, né, que ela teve ali, apesar da oportunidade que ela teve de voltar para casa, ela não trocou o propósito por proposta. Ela poderia ter escolhido voltar. Mas como eu falei, de lá ela já tinha saído. Ela já estava em um outro patamar, né? Então de lá ela tinha saído e ela escolheu uma outra vida. Então muitas das vezes a gente vê pessoas que conseguem sair, né, de um problema, vamos dizer assim, de um vício, por exemplo. Muitas pessoas conseguem sair da prostituição. Muitas pessoas conseguem sair das drogas. Mas por algum motivo, às vezes, voltam. Às vezes é porque não tem propósito. Às vezes pessoas sem propósito, qualquer coisa tá legal. E às vezes consegue com muita dificuldade sair de um problema desse que eu falei. Eu citei alguns aqui, mas são N's, né? Às vezes consegue sair, mas por uma falta de propósito tende a voltar. Então que nós possamos aprender com a história de Ruth. Ruth, ela teve propósito. E ela não aceitou a oportunidade de voltar. Porque ela tinha propósito. Ela sabia para onde ela queria ir. Ela sabia o que ela queria para a vida dela. Então, nós precisamos saber também. Se já saímos do mundo, de lá nós já viemos. Se foi do vício, se foi de bebedeira, se foi de uma vida complicada, já saiu. Tenha propósito e permaneça. Com certeza, para algumas pessoas não é fácil sair de uma vida de pecado, de uma vida de vício, de drogas. Com certeza não é. Mas conseguiu sair. Então, que possa permanecer. E às vezes volta, né? Foi tão difícil sair, mas voltou. Né? Que nós possamos repreender esses pensamentos. Que nós possamos, né, orar e repreender esse tipo de situação. Porque de lá nós já viemos e nós estamos agora em um outro patamar. Nós conhecemos, né, Jesus. Nós sabemos do amor de Jesus por nós. E nós sabemos o preço que foi pago. Então nós sabemos, nós conhecemos, então vamos ter propósito, vamos permanecer. Vai vir luta, dificuldade, mas permaneça. Amém? Às vezes propostas e oportunidades
muitas das vezes ela vem rápido e às vezes pensa, vai resolver o problema. E muitas das vezes não vai. Vai levar para uma destruição a longo prazo. E muitas das vezes as pessoas não percebem. Então que possamos estar vigilantes. Outra coisa que Ruth teve, fidelidade. Irmãos, eu vejo que Ruth, ela foi fiel. E ela foi fiel, eu creio que primeiramente com Deus, né? Que a partir dali do momento que ela conheceu Deus, ela permaneceu fiel, não quis voltar para os seus antigos costumes. E ela foi fiel com a sogra. Ela foi fiel com a sogra. Eu penso que ela se dava muito bem com a sogra. Como se diz, né? Ela quebrou os paradigmas que sogra e nora não dão certo. E tinha tudo para dar errado, né? Porque elas eram de culturas diferentes, elas tinham idades diferentes, com certeza pensamentos diferentes, mas elas deram certo, né? Elas se amaram. E nos dias de hoje, né? Sogra e nora dando certo não é fácil, né? A gente vê tantos problemas por aí afora. E Ruth e Noemi quebrou esse paradigma de que sogra e nora não dão certo. Ruth contrariou todos os pontos negativos aí. Então eu penso assim, além da fidelidade que ela teve com Noemi, que é a sogra, ela teve fidelidade primeiramente com Deus. E ela quis continuar a ser fiel com Deus. Ruth capítulo 1, verso 16. Porém Ruth responde, não me proíba de ir com a senhora. Não me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo. E o seu Deus será o meu Deus. Então aqui ela foi fiel primeiramente com Deus. E depois com a sogra, né? Ela não quis deixá-la sozinha, ela quis acompanhar. E ela quis que o povo da sogra dela fosse também o povo dela. E continuando aqui a história de Ruth, ela e a sua sogra Noemi partiram, né? Elas voltaram para Belém. E lá em Belém elas foram apanhar espigas. E por providência de Deus, né, na terra de um homem chamado Boaz. E Boaz chega no campo, né, vê ali Ruth pegando as espigas e pergunta, quem é a moça que está atrás pegando as espigas que caíam? E o chefe respondeu, é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Irmãos, interessante é que aqui Boaz, ele já tinha ouvido falar de Ruth. Ele já tinha ouvido, né, as pessoas comentarem o quanto Ruth foi boa para com Noemi. O quanto Ruth foi fiel com a sogra. E por providência, Boaz e Noemi eram parentes. E a gente vê aqui que muitas das vezes o nosso comportamento, a nossa fidelidade, ela vai onde nós nem vamos. Muitas das vezes tem pessoas falando de vocês sem conhecer. Estão falando, por exemplo, o pastor posta lá os vídeos. Tem pessoas falando bem dos vídeos dele sem conhecê-lo. Então a nossa responsabilidade, a nossa fidelidade, ela pode nos levar a ouvidos de pessoas que não nos conhecem. Aqui Ruth ainda não conhecia Boaz, nem Boaz conhecia a Ruth. Mas Boaz já tinha ouvido falar da benevolência que Ruth tinha feito na vida de Noemi. E ouvido falar bem. E aqui Boaz, ele protege Ruth, né, quando Ruth estava pegando ali as espigas.
E aqui fala no Ruth 2, verso 11. Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que seu marido morreu. Eu sei que você deixou o seu pai e a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Amém? Então, seja fiel, que as pessoas vão falar bem de você sem nem ao menos conhecer. Aqui para finalizar, Ruth se casa com Boaz. Ruth, que era uma mulher moabita, se casa com Boaz. Eu creio que devido à fidelidade que Ruth teve com Deus, né, e também com a sua sogra, Deus abriu, né, todas as portas que Ruth precisou. Em Salmos 34, verso 8, nos fala assim. Salmos 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E Ruth provou. Ruth provou do Senhor. E ela viu que ele era bom. Então, né, finalizando aqui, Ruth se casa com Boaz. Boaz tem relações com Ruth e eles têm um filho. E assim finaliza a história de Ruth. Ruth foi fiel e Deus também usou de fidelidade com ela. Ela se casou com um homem bom, rico, e teve um filho com o nome de Obed. Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi. Então vocês veem aí a genealogia, né? Então ela teve uma importância muito grande. Isso porque ela teve fidelidade. Então, para ficar marcado aqui, para a gente aprender, sair daqui, se vocês não entenderam nada que eu falei, ouça isso daqui, ó. Ruth não retrocedeu em meio às dificuldades. Então vamos olhar para frente, mesmo em meio às dificuldades. Não adianta viver com pessoas de Deus. Nós precisamos ser a pessoa de Deus. Não troque propósito por propostas. Propostas podem ser passageiras. Ou proposta pode nos levar de volta do lugar de onde nós saímos. E por último, Ruth teve fidelidade. Fidelidade nos leva a lugares melhores. Fidelidade chega com o nosso nome antes de nós. Amém? E para ficar mais claro ainda, vamos lá. Repita aí, ó. Como Ruth foi no passado, eu vou ser nos dias de hoje. Não vou retroceder. Eu vou ser o próprio povo de Deus. Eu tenho propósito. E eu sou fiel. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus possa abençoar cada um de vocês.